Olha, eu quero começar justamente falando sobre isso. A gente tem até um GC preparado. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi alvo hoje de buscas na sua casa, feita pela Polícia Federal, uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Não foi só o ex-presidente Jair Bolsonaro, outras pessoas também, em outros locais, não só a casa dele, mas outros locais também, que, segundo a Polícia Federal, tem relação direta ou indireta com o político, com o ex-presidente, passaram por buscas e apreensão. Na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro foram encontrados 14 mil dólares. O ex-presidente já falou sobre isso, diz que o dinheiro foi completamente declarado, que é um dinheiro absolutamente legal. De qualquer maneira, Bolsonaro vai ter que usar a partir de agora uma tornozeleira eletrônica e também, por determinação da justiça, tem restrições às suas redes sociais. Quando eu vi a notícia, hoje de manhã, Rodrigo, eu imaginei que a notícia não faria preço no mercado. Chegando ao TC, conversei com algumas pessoas que me instruíram a dizer que a notícia foi levemente precificada pelo mercado. Teve uma leve precificação no início ali da abertura das negociações e depois meio que passou batido. Eu quero saber qual é a sua opinião, se isso faz preço, se não faz no curto prazo e o quanto isso tem que estar no radar dos investidores que nos acompanham, por gentileza. Vini, as nossas páginas políticas, elas se confundem muitas das vezes com as páginas policiais, infelizmente. Eu vou dar um exemplo aqui bem sórdido, mas porém é um exemplo real. No governo do estado do Rio de Janeiro, houve uma sucessão de governadores que não conseguiram finalizar o seu mandato, eles foram para a cadeia. É difícil, né? Porque nós já vínhamos de um período extremamente dividido, polarizado, e que agora se intensifica ainda mais com a chegada, com a proximidade das eleições. Aí você tem um agente externo, que eu falei com a Camila hoje pela manhã, que me causa muita surpresa, esse agente externo aparecer. Eu ouvi uma coisa que pensando da forma pelo lado político, faz sentido. Pode ser que tudo isso que o Trump vem envolvendo Bolsonaro, Lula, na questão do BRICS, e aí também na minha cabeça faz total sentido, é a questão do Trump com o Epstein. Fora isso, eu não entendo a participação do Trump ou dessa profunda ligação entre esses dois agentes políticos tão distintos e tão distantes. Então, eu acho que não faz preço, porque eu li uma coisa que o André Perfeito escreveu, acho que na verdade ele deu uma entrevista, e ele sugere, ele imagina que dentro desse atual modelo faz preço, porque poderia causar um acirramento nos ânimos do Trump. Faz sentido, mas eu não entendo. Apesar de fazer sentido, lógico, eu continuo sem entender a razão pela qual tamanha preocupação com entre aspas, com a nossa democracia ou apenas com a figura política do ex-presidente Bolsonaro. Ao fim e ao cabo, o mercado está bem menos volátil do que eu imaginava, reagiu de forma também muito tranquila aos números dos Estados Unidos. Eu não sei se é porque essa sexta-feira o pessoal já está bem cansado dessa semana, Vini, e aí tá tipo, realmente precisa ter alguma coisa muito relevante para que eu me levante da cadeira e tome uma iniciativa, senão a gente vai terminar o dia assim. Porque de novidade nenhuma, né? Esse movimento com relação ao ex-presidente Bolsonaro, a princípio já era esperado. Eu acho que está apenas acelerando o processo. Mas, de novo, né? É a oposição contra a situação e a situação contra a oposição. Não importa quem esteja ali no poder no momento, quando houver essa inversão, vai ocorrer sempre da mesma forma. Então, eu não espero muita coisa. E a princípio, por números, a nossa bolsa hoje também não. O mercado está flat, esperando alguma coisa além disso. Rodrigo, para te ouvir, um pouco da percepção que eu
colho, que eu acompanho, tanto em rede social, como no nosso chat também, comentários que a gente recebe pelo WhatsApp, pessoas que a gente encontra, que a gente conversa, a sensação que eu tenho do investidor médio, e geralmente de um investidor que não gosta do que está acontecendo no âmbito político barra jurídico do nosso país, é que principalmente o Supremo Tribunal Federal começa a esticar uma corda, e essa corda ela é esticada na figura do ministro Alexandre de Moraes. E é uma sucessão de fatores que talvez de maneira isolada não representassem assim grande preocupação, mas quando você vai somando, e é isso que eu quero saber, se a somatória disso pode preocupar o investidor local ou até o investidor estrangeiro que olha para cá e fala assim, olha, não sei se lá tá tão legal não. Ou se na verdade, Rodrigo, na sua avaliação, pela sua experiência de mercado e olhando propriamente a reação do mercado, significa que não há motivo para essa preocupação toda que às vezes acaba ganhando um espaço grande nas redes sociais. Então, para me concentrar aqui os exemplos, apenas nessa semana, nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes refutando uma escolha do Congresso Nacional, que foi a escolha por barrar o aumento do IOF. O ministro, que poderia ter levado essa decisão ao plenário, já que o tema não era um tema de urgência, ele preferiu tomar uma decisão monocrática, uma decisão dele, e ele praticamente estabelece na integralidade o decreto do governo federal. Ele tira ali a questão do risco sacado, mas o decreto tinha uma projeção de arrecadar cerca de 12 bilhões de reais. Com essa parte que ele bloqueou, que ele tirou do risco sacado, a estimativa do governo é arrecadar 11,5 bilhões de reais até o fim desse ano. Lembrando que o ministro também determinou o pagamento, retrógrado. Então, aquilo que já tinha passado, no período em que a Câmara e o Senado bloqueou o decreto do IOF, isso vai precisar ser pago agora. Aí tem essa questão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí vem também, para fechar aqui os exemplos, a carta do presidente Donald Trump, que menciona o Supremo Tribunal Federal. Aí você vai juntando tudo isso e fala, olha, o STF agora acabou com o Congresso. É o STF que governa aqui esse país. É isso mesmo, isso tem que preocupar os investidores nesta proporção. Isso pode trazer uma imagem ruim para o nosso país diante de investidores internacionais? Ou calma, também não é assim, Rodrigo? Qual que é a sua avaliação, por gentileza? Calma, eu acho que não é bem assim. Até porque se fosse para se preocupar, outras oportunidades a gente já teria visto fuga de capital de forma muito muito rápida. Então vamos tentar aí ver se eu consigo lembrar aí por partes. Ah, se a gente pegar a situação, por exemplo, hoje vivida pelo ex-presidente Bolsonaro, ela não é uma novidade no Brasil. Nós não podemos encarar isso como uma novidade. Não seria o primeiro ex-presidente preso. Não seria o ex-primeiro presidente investigado. Então, mesmo esses fatos ocorrendo apenas com agentes com nomes diferentes, mas os agentes eles são os mesmos porque eles são agentes públicos, agentes políticos, o que é mais triste, né? O cenário é basicamente o mesmo, só muda, acho que o tempo, né? Mas encarar isso como uma novidade ou com certa estranheza, acho que não cabe ao cenário atual. Isso está dado. Como eu falei, as coisas talvez, o que pode acontecer é serem algumas coisas, alguns processos ganharem um ritmo mais rápido. Vamos para a segunda parte. Quando a gente olha assim e fala assim, poxa, o Supremo Tribunal interfere em absolutamente tudo e é o Supremo Tribunal que governa o país. Não me causaria estranheza. Eu acho que não é verdade ainda. Mas não me causaria estranheza se fosse. E ninguém poderia reclamar. Eu me refiro aos agentes políticos. Eles não podem reclamar. Porque quando eles estão insatisfeitos ou quando o problema é diretamente com eles, afeta eles, a relação pessoal, muitas das vezes pessoal e não institucional, a primeira coisa que eles fazem é recorrer ao Supremo Tribunal.
todos fazem exatamente a mesma coisa. Quando existe um problema, todos judicializam os seus problemas. E aí provavelmente eles podem falar, repetir a frase do Trump, né? Por que eles fazem isso, Rodrigo? Porque eles podem, quem não pode sou eu. Difícil é para mim conseguir chegar no Supremo Tribunal Federal e colocar, por exemplo, a prestadora de serviço que me deixou 3 dias sem internet no pau. O Alexandre não vai julgar o meu caso, isso é um fato. Mas para o político lá, para o deputado, para o senador é muito mais simples e é lógico que ele se utiliza desse artifício. Assim como, por exemplo, ele não vai jamais pegar uma fila para poder pegar um voo. Não, ele vai de FAB. Por quê? Porque ele pode. Então, assim, os cenários, eles basicamente são os mesmos, só mudam os agentes políticos às vezes. Muitas das vezes são os mesmos também, passando por esses processos. Então, não tem como também a gente tratar isso como uma grande novidade. E talvez, pensando somente pelo lado político, ficaríamos apenas com a questão eleitoral. Esses problemas, que são praticamente problemas unicamente pessoais, é um problema pessoal do Bolsonaro, não é meu, nem seu, nem da Sandra, que bom. Então, isso é um problema do político em si, não é um problema do país. É uma pena para o país, mas não é um problema do país. Então, acho que isso o mercado dá um bypass e vai ficar por conta assim de tarifa, de problemas reais, como essa manutenção desses juros nesse patamar. O que será, né, de nós aí a cada dia com essa contagem na aproximação da disputa política pela presidência. Então isso vai ficar, desculpa, mas isso vai ficar um inferno. Pode ser até que fique um inferno gostosinho, com volatilidade, que de repente através de um bom stock picking traga boas oportunidades no mercado, para o operador. Mas para a economia real, poxa, é um inferno, Vini.